Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isaías, hoje na primeira leitura, nos apresenta uma frase que se repete em toda a Sagrada Escritura, Antigo Testamento, no Novo Testamento. Uma frase que às vezes o Senhor sussurrava ao pé do ouvido dos profetas, ao pé do ouvido daqueles que ele escolhia. Muitas vezes o Senhor falava mais forte essa frase, e em outras vezes ele até gritava a frase: não tenhas medo. O Senhor falou nas Escrituras e sempre vai ficar todos os dias sussurrando no nosso ouvido, às vezes falando forte, por vezes até gritando, para ver se nós acordamos que Ele está do nosso lado e que não precisamos temer coisa alguma, porque Ele está conosco. Não tenhas medo, eu estou contigo, foi o que Deus falou a Moisés quando entregou a ele a missão de libertar o povo do Egito. Não tenhas medo, eu estarei contigo, o Senhor falou várias vezes a Josué, que veio depois de Moisés. Em todas as vezes que Josué ia para uma batalha, guerrear contra o inimigo, o Senhor dizia: não tenhas medo, eu estarei contigo. Não tenhas medo, estarei contigo. O Senhor falou muitas vezes a Paulo, em diversas circunstâncias, e o quanto Paulo fala que sofreu perseguições, cárceres, prisões, açoites, e em todas elas, essa frase, não tenhas medo, eu estou contigo, era o que impulsionava Paulo. Não tenhas medo, homens de pouca fé. O Senhor falou aos apóstolos naquele dia daquela tempestade acalmada, quando Jesus estava no barco, mas eles mesmo assim estavam com medo. O Senhor do lado: não tenhas medo, farei de vós pescadores de homens. O Senhor falou para Pedro e Tiago, dizendo para eles ali, depois de chamar: vem e segue-me. Então o Senhor, seja qual circunstância for, seja na missão que Ele nos chama, seja nas dificuldades, seja em qualquer circunstância, o Senhor vai ressoar no nosso ouvido, no nosso coração, na nossa mente, seja onde for. O Senhor vai nos mostrar que Ele está perto. É o que Isaías fala no início: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão e te digo: não temas, eu te ajudarei. É como que o Senhor está falando ali, como se fôssemos uma criancinha que está aprendendo a andar, que ainda está cambaleando ali, e o pai segura no braço da criancinha e vai ensinando, vai ajudando ela a firmar os passos, e com o tempo ela vai andando sozinha. É igual o pai que vai ensinar o filho, a filha a andar de bicicleta e vai segurando ali do lado e diz: não fique com medo, eu estou aqui, eu estou segurando. Depois ele solta, né? É igual Deus também, Deus vai nos ajudando, e em um momento Ele vai ver que já é a hora de deixar ele sozinho, mas Deus sempre vai estar do lado. Não tenhas medo, Jacó, pobre verme. Nós somos vermes, nós somos insignificantes, e um Deus Todo-Poderoso está sempre à nossa disposição. Eu vos ajudarei, diz o Senhor Salvador, o Santo de Israel. Veja, o profeta Isaías, ele encoraja os que estão exilados na Babilônia. Estão lá exilados, sem confiança alguma, e sem confiança porque eles não entenderam que o Senhor está cuidando deles.
sem total confiança, porque estão distantes de Jerusalém e acham que Deus também está distante deles, mas Deus está ali também do lado deles no exílio. E aí, dessa forma, sem confiança, o medo toma conta. Quando nós não temos confiança em algo, não temos confiança em alguém, o medo vai tomar conta. E se nós não temos confiança em Deus, volta e meia nós desconfiamos da sua presença, desconfiamos da sua ação na nossa vida, o medo vai tomar conta. E quando vierem as circunstâncias adversas, não daremos passos firmes. O povo de Israel se torna um povo fraco e infeliz, porque não perceberam que a felicidade está do lado deles, que a força está do lado deles. Paulo percebeu, e ele mesmo falava: quando eu reconheço que sou fraco, é que Deus se mostra em todo o seu poder e toda a sua força. E quando eu faço alguma coisa, não é pela minha força, porque não tenho, só tenho fraqueza. Quando eu faço alguma coisa de bem, é Deus que age em mim, porque Ele é o Todo-Poderoso. E o povo de Israel também se tornou incapaz de triunfar diante dos inimigos, porque sem confiança, tomados de medo, sem esperança alguma, infeliz, os inimigos faziam o que queriam do povo de Israel, do povo de Deus. E eles se saírem daquela escravidão, e só saíram da escravidão porque Deus interviu. Deus interviu nessa situação. A sorte de Israel é que Deus sabia de toda a fragilidade. Foi Deus que criou o povo de Deus, foi Deus que nos criou. E Ele sabe, o bom, a nossa felicidade é que Deus sabe, porque foi Ele que criou a todos nós, e Ele sabe das nossas fraquezas. Mas o grande problema é que nós somos tendenciosos a buscar o mal, a fugir de Deus, a buscar as trevas, e com isso nós vamos acarretando tudo o que acontecia com o povo no exílio: desconfiança, infelicidade, medos e tantas outras coisas. O Salmo responsorial nos traz algumas características desse Deus que nos ama. Ai de nós se Deus não fosse misericórdia e piedade, como diz o salmista. Ai de nós se Ele não fosse amor. Ele é paciência. Deus é paciente conosco. Nós não somos pacientes com uns com os outros e muito menos com Deus. Nós somos impacientes com Deus. Mas Ele é paciente. Ele vai sendo paciente em cada passo fraco que nós damos, voltando para trás às vezes. E aí Deus é paciente conosco, vai buscar a ovelha perdida, fica esperando o filho pródigo voltar. Deus é sempre paciente. Deus é compaixão. Ele sofre conosco. Ele sofre as nossas dores e Ele troca os nossos fardos pelo dele, o dele que é leve e suave, como Ele fala, e pede para nós trocarmos. Troca o teu fardo pesado e pega o meu. Ele sofre conosco com paixão. Ele tem paixão para conosco. O Senhor é muito bom para conosco. Ai de nós se Deus não fosse bom. Ele é sempre bom, em todas as circunstâncias. Às vezes as pessoas falam: nossa, Deus foi bom comigo hoje. Não, Deus é sempre bom. Tudo que nos acontece, Ele está do nosso lado. Claro que muitas vezes o mal que nos advém são nossas más escolhas. Mas o bem que nos advém a todo momento é sempre Deus. Deus sempre está ali do lado. Sua ternura abraça toda criatura. No Evangelho diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e são os violentos que os conquistam. Veja, primeiro Jesus fala que o reino do céu sofre violência. Os inimigos sempre vão tentar destruir os planos de Deus. Os inimigos sempre vão nos atingir tentando destruir o que Deus já plantou aqui dentro. O inimigo sempre vai tentar destruir a obra de Deus, a igreja. Mas nós lembramos aqui que as forças do inferno, as portas do inferno, nunca prevalecerão contra a igreja que foi fundada pelo Senhor. A igreja, ela se torna uma pedra de tropeço para o inimigo, porque é a única instância que ainda nesse mundo
tenebroso, de trevas, é a igreja que ainda segura os valores. E por isso o mundo tanto odeia a igreja, tanto odeia os cristãos, porque enquanto nós existirmos, nós vamos ser pedra de tropeço para o mundo. Veja, ele fala dessa violência que o reino do céu sofre. Mas, ao mesmo tempo, Jesus fala da violência de uma forma conotativa, com um sentido diferente. Ele diz que só os violentos conquistarão o reino dos céus. E ele cita como exemplo o grande profeta João Batista. E eu trago aqui algumas características da pregação de João. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Veja, arrepender-se dos pecados, deixar a vida velha, é ser violento. E aqui lembre-se, é violento de uma forma conotativa. É de uma forma boa, não a violência má. Violento, quando nós nos arrependemos, quando deixamos a vida velha, nós estamos sendo violentos, porque nós estamos ferindo a nossa carne, que a todo momento quer o pecado, que a todo momento quer voltar atrás na vida velha e pecaminosa. Então nós somos violentos quando nós lutamos contra a vida velha, quando nós lutamos contra o pecado que está enraizado em nós, ou o pecado que nos advém, seja pelo mundo nos tentando, ou seja pelo inimigo nos tentando. A pregação de João também era de penitência. Então fazer penitência é ser violento. Um exemplo, fazer o jejum é ser violento com a nossa carne, porque eu estou querendo comer, mas eu estou jejuando porque eu quero frear os impulsos carnais, seja o desejo carnal do 6º mandamento da lei de Deus, e não pecar contra a castidade, ou seja o pecado da gula. Eu estou sendo violento contra a minha carne que quer pecar. Então, quando eu faço penitência, seja o jejum ou outras penitências, eu estou sendo violento, estou entregando a minha vida para Deus e ganhando o reino dos céus. Outra da pregação de João: convertei-vos e crede no Evangelho. Converter-se, mudar de vida, metanoia, mudar de direção, é ser violento conosco. Nós queremos andar por aqui, mas o Senhor diz, vá por aqui. Então nós mudamos de direção, querendo ir para lá, para o pecado, mas Deus está me pedindo a conversão diária. Então quando eu vou para o lugar que Deus me chama, mas que a minha vontade é ir para o mal, eu estou sendo violento comigo e ganhando o reino dos céus. Então aquele que for violento é aquele que vai conquistar o reino dos céus. E crer no Evangelho. Crer no Evangelho é ser violento conosco mesmo, porque o Evangelho, a palavra de Deus, ela sempre vai incomodar algo que em nós está errado. Se o Evangelho não nos incomoda, é porque algo tem que se rever, porque a palavra de Deus sempre vai como uma espada afiada naquela área que nós estamos precisando mudar de vida, de conversão. Portanto, meu irmão e minha irmã, seja violento na busca da santidade. Lembre-se sempre, esse violento é de uma forma boa. Ser violento, buscando a santidade a cada momento. O teu corpo querendo o pecado e você buscando a santidade. O teu corpo te inclinando a concupiscência da carne, te inclinando ao pecado, e você buscando o Deus que diz, não temas, eu estou contigo, seja santo. Seja violento no cumprir os preceitos de Deus. Como eu disse, vai doer porque os ensinamentos de Deus vai e mexe na nossa ferida. Seja violento na luta contra o pecado. Fuja daquilo que te leva ao pecado. Fuja daquilo que nós sabemos que vai nos levar a pecar. Nós sabemos o nosso ponto fraco. Então, quando aquela tentação já está vindo, fuja do pecado. Seja violento com a sua carne. Seja violento no seu relacionamento com Deus, em buscar constantemente, dia após dia, a Deus na intimidade, na vida de oração, no estudo da palavra, em fazer o bem. Seja violento em afastar-se dos teus vícios, daquele vício que está incrustado ali, enraizado. Seja violento em fugir dos vícios. Eis que te transformarei num carro novo de triturar, guarnecido de dentes de serra, diz o profeta Isaías. Hás de triturar e despedaçar os montes e reduzirás as colinas à poeira.
se você deixar Deus te conduzir e você ser violento nessa busca de santidade, o Senhor vai fazer de nós como um carro de triturar os pecados que há em nós, de triturar as tentações que nos advêm. Vou te ensinar algo prático aqui, para no início do dia você se preparar para toda essa batalha contra o inimigo. Veja, 3 coisas quando você acordar ali, se levantar. Diga como, e é que o Padre Jonas sempre nos ensina, de no início, ali quando acordar, já dizer bom dia Espírito Santo. E peça a graça do Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? E peça a graça, Espírito Santo, ensina-me a ser santo no dia de hoje. Segunda coisa, diga por hoje não vou mais pecar. Não quero mais por hoje pecar. E terceira, eu lembro do Padre Jonas também, que ele dizia, ou santos ou nada. Lembra dessa frase e você faz a escolha, eu quero ser santo hoje. E aí, quando você se arrumar e se arrumando ali para sair para o seu trabalho, para a sua missão, para a escola, seja o que for, faça algo prático. Quando você estiver se arrumando, lembre-se daquela de Efésios 6, da armadura do cristão. Quando você estiver colocando a camisa, calçando o sapato, colocando a roupa, vá rezando. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Vai rezando. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Sabe, você vai, lembrando daquela Efésios 6, você vai se revestindo. Quando estiver pronto para sair, reza a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Quando você sair para a tua missão, o teu trabalho, você vai estar revestido da força do alto. E aí pode vir qualquer tentação que for, você está preparado. E Deus vai te guiar. E você vai conseguir escutar a voz de Deus a todo momento dizendo, não temas, eu te ajudarei, eu estou contigo e eu vou vencer em ti. Meu irmão e minha irmã, eu peço a graça do Espírito Santo nesse dia, para que o Espírito te faça santo, santa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.